Se levanta um pastor evangélico para falar mal dessa festa. Uma festa tão bonita, uma festa tão cheia de brilho para o mundo. E é por isso que as pessoas falam mal de nós evangélicos. E elas têm razão de falar. Elas têm razão de nos criticar. O carnaval, ele tem uma relação com o cristianismo. O carnaval, ele é introduzido no Brasil lá pelo século 17, portanto fazem 800 anos, 700 anos, 800 anos mais ou menos, que o carnaval foi introduzido no Brasil, e ele veio para cá com os portugueses, os nossos colonizadores, tá? A relação entre o carnaval e o cristianismo está na proposta da Igreja Católica de canalizar os impulsos carnais dos fiéis em uma data apenas, ou seja, vamos fazer com que esses fiéis, eles extravasem, né, todo o seu desejo, toda a sua alegria, todo o seu pecado nesta data. Porque logo depois vai começar o período da quaresma. Quem já ouviu falar da quaresma? Né? Então são 40 dias mais ou menos, onde as pessoas vão ficar em jejum. Elas vão ficar sem comer carne, né? Elas vão comer só peixe, e por aí vai. Então a Igreja Católica, ela faz isso juntamente com as autoridades. Por quê? Porque eles queriam controlar o ímpeto do povo. Então isso ajudaria tanto os fiéis desta igreja, que é a primeira igreja, né, como também as autoridades. Essas pessoas iriam extravasar neste período apenas. E depois disso, aí nós já sabemos. O que é que acontece? Depois, né, desse extravasar, dessa euforia, o que é que vem? A quarta-feira. A quarta-feira de quê? De cinzas. Então as pessoas iriam à missa, fariam o sinalzinho de cinza na testa, estariam perdoados pela extravasão da sua carne, e agora iriam viver a quaresma, um jejum, um sacrifício, até a Páscoa. Só que esse negócio não funcionou muito bem. Eles não conseguiram controlar isso da maneira que eles pensavam que poderia controlar o povo. Mas pastor, e o que é que a Bíblia fala a respeito do carnaval? O que é o carnaval? O carnaval é a festa da carne, o nome já está dizendo. Isso que eu falei para vocês aqui, isso está na internet, você pode buscar a origem do carnaval, que vocês vão ver que é isso aqui que aconteceu, tá? Então, não estou falando mal de nenhuma igreja, eu estou falando aquilo que está na internet, você pode buscar lá que você vai ver, tá? O que é que a Bíblia diz sobre essa festa, sobre esse impulso da carne, sobre esse extravasar da carne? Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Do verso 1 ao verso de número 6. Romanos 8, do verso 1 ao 6, diz assim: portanto,
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Ok. Então, aqui está falando que aqueles que extravasam, aqueles que, dão asas à sua carne, elas não podem agradar a Deus. Então preste muita atenção, o carnaval não é festa de Deus, e se não é de Deus, é de quem? É do diabo, irmão. Então as pessoas que vão para essa festa estão cultuando ao diabo, não é a Deus. E nós precisamos entender isso, e nós não podemos concordar com isso. E é por isso que a igreja evangélica se levanta contra, é por isso que o pastor dessa igreja se levanta contra, porque não é festa para o ser humano, não é festa para um homem. Esse negócio vai destruir a alma do homem, vai mandar a alma do homem para o inferno, e nós precisamos entender isso. E há muitas pessoas que defendem, não pastor, olha, é só uma festa alegre, onde as pessoas vão se alegrar, elas vão vestir uma fantasia, e é um período do ano que pode levá-las para o inferno, se elas morrerem assim. Então eu não posso concordar com isso, eu não posso achar que esse negócio é um negócio simples. Então nós precisamos entender isso, de uma vez por todas. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Ele vai dizer aqui que aquele que é amigo da carne, aquele que extravasa aquilo que a sua carne quer, é inimiga de Deus. E se é inimigo de Deus, é amigo de quem? Do diabo, gente. Então eu não posso permitir que a minha carne me domine. Eu não posso permitir que a minha carne se sobressaia, porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu sei que a minha carne precisa estar dominada, a minha carne precisa estar submissa ao Espírito Santo de Deus. E se eu não faço isso, se eu permito o extravasar da minha carne, corre o risco de eu morrer e ir para o inferno desse jeito. Infelizmente, tem muitas pessoas que não concordam com isso, aí nos criticam, aí critica a igreja, aí critica o pastor. Eu sinto muito, mas vão continuar nos criticando. A palavra do Senhor diz também, no livro de Gálatas, capítulo 5, um pouco mais para frente, antes de Efésios, capítulo 5, do verso 19 ao 21, preste bem atenção, diz assim:
Ora, as obras da carne são manifestas. E quais são essas obras? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se não vão herdar o reino de Deus, vai herdar o reino de quem? Do diabo. Não tem jeito. Você quer uma herança boa ou uma herança ruim para a sua vida? Nós temos a oportunidade, irmão, de escolher. É uma herança que eu posso escolher. É boa ou é ruim? Se você não escolher nenhuma, você já escolheu a ruim, saiba disso. Se você não escolher nenhuma delas, você já escolheu a ruim. Só aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida, ele vai fazer parte dessa herança boa. Ele já escolheu viver no reino de Deus. Aquele que não escolheu nenhuma, não, pastor, eu não vou escolher, porque eu estou com medo de me complicar. Você já está com o pé no inferno. Mas a escolha é sua. Você pode escolher. No carnaval, os frutos da carne são cultivados e celebrados, tais como a impureza, a idolatria do corpo, a inimizade, o ciúme, a discórdia, a inveja e muitas outras dessas que nós vimos aqui, que trazem total desagregação dos valores cristãos. Os valores do carnaval fazem oposição aos valores de uma vida com o Espírito Santo do Senhor. Nós vimos aqui, nós acabamos de ler aqui, vai totalmente contra aquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. E olha que está escrito na Bíblia, na minha Bíblia e na sua Bíblia. Vai de encontro à palavra de Deus, choca-se com a palavra de Deus. Pastor, e por que é que tem tanta gente influenciada? Por que é que tem tanta gente indo para essa festa, participando dessa festa? Por ignorância ou teimosia. Ignorância é falta de conhecimento da Bíblia. Teimosia, conhece, mas mesmo assim vai, porque acha que Deus é amor. Deus é amor, Deus é bom, Deus perdoa, e se você não tiver tempo de pedir perdão? E se você morrer de uma bala perdida? E se você morrer de um acidente violento? Para onde vai a sua alma? Para o céu? Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. Prestemos atenção na palavra de Deus. O que Deus escreveu aqui é para nortear os nossos passos na direção certa, na direção correta. O Senhor quer que nós tenhamos, que o ser humano tenha uma vida digna neste mundo, uma vida abençoada neste mundo. Por isso Ele deixou a igreja, e a igreja serve para nos dar a direção certa, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia. O carnaval é a satisfação da carne. Deus em sua palavra diz que a inclinação da carne é para a morte. A sua vontade é que fujamos de tudo aquilo que não honre e que vivamos uma vida de santidade. Então o Senhor quer que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de respeito, uma vida de moral. A satisfação da carne leva à morte física e morte espiritual, conduz a alma da pessoa para o inferno. Irmãos, você quer morrer e ir para o inferno? Vá com seus próprios pés. Então aquele que quer ir para o inferno, vá com seus próprios pés. Depois não venha reclamar com Deus naquele dia. Mas Deus, você ouviu a palavra.
A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada. Você tem a palavra na sua casa, para você ler, para você meditar, mas você não tem tempo. Porque são tantas as distrações no nosso dia a dia, que nós não temos tempo para meditarmos na palavra de Deus. Continuamos emburrecidos com relação à palavra de Deus, e é por isso que tem muita gente morrendo e indo para o inferno. Mas estão indo com os seus próprios pés, porque Deus deixou, Deus tem ensinado. Se a pessoa não quer aprender, depois não vai reclamar. E porque nós falamos, né? As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Então é por isso que falam mal dos evangélicos, pois continue a falar mal. Pode continuar a falar mal dos evangélicos, pode continuar a falar mal do pastor, porque nós vamos falar daquilo que está na Bíblia, para a salvação de todo aquele que crê. O que não crê é problema dele e Deus. Mas nós falamos para que as pessoas creiam, e crendo, elas sejam salvas. Crendo, elas sejam libertas de todo o engano desse mundo, de todo o engano do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Pois é, o diabo mesmo, né? E ele é que está por trás de tudo isso que nós temos visto nessa semana. Toda essa preparação, toda essa orquestração do inferno, para seduzir as pessoas, para levar as pessoas a pecar, a se afastarem de Deus. E se afastando de Deus, elas morrem. E morrendo sem Deus, não vão para o céu. Pode ter certeza, não vão para o céu. O carnaval é uma festa onde os homens se fantasiavam de mulher e usavam máscara para esconderem dos outros, para que ninguém soubesse quem ele era. E essa pessoa estava satisfazendo o desejo da sua carne. Antes era assim. As pessoas se fantasiavam. E elas se vestiam, o homem se vestia de mulher, a mulher se vestia de homem, colocava uma máscara no rosto para que ninguém conhecesse. E aí então, meus irmãos, eles aprontavam. Hoje já não precisa mais de máscara, mas a tradição está aí. Você vai ver as escolas de samba desfilando, as pessoas estão lá com as suas máscaras, né? Estão lá com os seus vestidos. Aí, irmãos, entra a mentira e o engano. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas iriam extravasar. Estou falando um passado, né? Não muito distante, coisa aí de 40 anos atrás, 50 anos atrás. As pessoas, elas se vestiam daquela maneira, e elas iam extravasar, elas iam colocar para fora aquilo que estava reprimido dentro delas. Uns diziam que era por brincadeira, outros aproveitavam esse momento para realmente fazer aquilo que estava lá dentro e que no dia a dia não poderia fazer. Então o carnaval é uma festa da carne. E essa festa, ela vem levando os homens a extravasar tudo isso. E essa festa não tem limites. Essa festa não tem limites. Você vê algumas coisas na televisão que já chamam muito a atenção, aquilo que nós vemos nos desfiles, mas existem os bailes. Aqueles que não vão para os desfiles acabam indo para os bailes. E nesses bailes, aí você vê muita coisa feia que não aparece na televisão, no noticiário normal, não aparece. A carne deseja a bebida, e daí vem a embriaguez, e com ela vem toda sorte de confusão, vem as brigas, vem os acidentes e vem as mortes. Não é um período que morre muita gente,
É um período que tem muita briga, tem muita confusão, tem muito tiro, sabe? Tem muito acidente de moto, de carro, é uma confusão. O extravasar o desejo da carne leva às orgias e aos bacanais, onde ninguém sabe quem é homem nem quem é mulher, porque está todo mundo travestido e mascarado. Essa festa de carnaval, ela foi fundida nessa festa do deus Baco, chamado Bacanal, onde as pessoas bebiam muito lá na Grécia e virava realmente uma bagunça que ninguém sabia quem era quem, e aí pronto. E de lá essa festa migrou-se também para cá e foi inserida no carnaval, ou seja, a festa da carne. A festa que pode tudo. A festa que vale tudo. E as pessoas têm se divertido dessa maneira. E o atrativo, o que é que atrai as pessoas e até mesmo as crianças muitas vezes? É uma festa colorida, é uma festa chamativa, olha como está aqui, é uma festa bonita, tem muitas cores, tem muita serpentina, tem muita fita, tem muita coisa que as crianças gostam, os adolescentes gostam. E os jovens acabam indo. Os adolescentes acabam também indo muitas vezes com os seus pais para essa festa e aprendem tudo o que não presta e um pouco mais. Dessas orgias são gerados filhos do carnaval. Alguém já ouviu falar disso? Dos filhos do carnaval? Pois é, dessa bagunça toda, dessa promiscuidade toda, são gerados os filhos do carnaval. Filhos não queridos, filhos não desejados, na maioria das vezes, filhos da prostituição, filhos dos estupros, filhos indesejados, que muitas vezes serão rejeitados, doados e até mesmo abortados, porque não foram filhos gerados com amor, foram filhos gerados pela prostituição. E essas crianças são abortadas, são assassinadas, abrindo portas, dando lugar na vida delas para o espírito de orfandade, de rejeição, de morte, de prostituição, entre outros, para vir se alojar na vida dessas pessoas, dessas crianças, aquelas que sobreviveram. E isso vai gerar um problema grande lá na frente. Aí nós vemos um país cheio de delinquentes, e nós não sabemos por quê. Porque muitas vezes um espírito mau desses se alojou na vida dessa criança por causa de uma geração dessa forma. E essas crianças vão crescer, e serão jovens, e serão adultos, sem afeição nenhuma, sem amor nenhum, feridas que não foram cicatrizadas, que não foram curadas, que não foram tratadas. E daí cometem tudo isso de novo, e vai gerando uma coisa cíclica, sabe? As mães e os filhos que não morreram vão viver atormentados por esses espíritos, e os pais que financiaram também isso, eles também sofrerão os tormentos, porque eles também têm parte nisso. Muitos pais que não sabem nem que os filhos foram gerados, muitas mães que não sabem nem de quem são esses filhos, porque naqueles dias estavam bêbadas, estavam drogadas, os pais também. E aí em novembro, começam a nascer os filhos do carnaval, aqueles que não foram assassinados pelos seus pais. Aí, meus irmãos, vocês sabem quem pode ajudar essas pessoas?
que muitas vezes não conseguiram ajuda fisicamente, não conseguiram ajuda psicologicamente, porque o problema não é psicológico, o problema não é físico, o problema é espiritual. Aí você sabe quem vai ajudar essas pessoas? A igreja antipática, o pastor antipático, sabe aquele que fala mal do carnaval? Sabe aquele que fala mal do pecado? A igreja que combate o pecado, a igreja que combate essa festa profana, essa festa diabólica. Sabe quem é que vai ajudar essas pessoas? Essa igreja, esse pastor. E são muitas as pessoas, não são poucas. Então somos nós que temos poder para ajudar essas pessoas, para desligar na terra aquilo que foi ligado pelo diabo, aquilo que foi ligado pelos traumas, aquilo que foi ligado pela prostituição. A igreja tem poder para desligar isso na terra e no céu. Os médicos não têm poder para isso, não vão conseguir ajudar essas pessoas, porque eles não sabem como fazer. Mas somos nós que estamos aqui para ajudar, somos nós que estamos aqui para abençoar a vida dessas pessoas. E é isso que nós fazemos, é isso que essa igreja tem feito. O carnaval hoje está sendo uma apologia ao inferno. O carnaval hoje nós vimos na televisão, nos posts que nós vimos, as pessoas dizendo que eles vão abrir um portal nessa festa, na concentração do carnaval, portais serão abertos para que os espíritos dos antepassados eles possam vir. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, isso não acontece. Aquele que morreu, morreu, segue-se o juízo. Mas se vão abrir os portais, se vão abrir portas no mundo espiritual, quem é que vem? Não é o pai de ninguém, a mãe de ninguém, o tio de ninguém. Quem vem são demônios. E essas pessoas estão abrindo esses portais e elas estão chamando esses demônios para que eles venham para a vida delas. E essas pessoas que cantam as músicas que... Irmãos, eu estive olhando na internet, dê uma olhada lá nas músicas de carnaval de 2025. Puxe na internet e veja o que são essas músicas. Invocação satânica. Invocação satânica. Invocação e saudação aos demônios, aos orixás, aos exus, às pombagiras. Meus irmãos, está lá para todo mundo ver. Não tem mais nada escondido, não. Está escancarado isso. Isso está sendo falado. E nós não prestamos atenção. Nós achamos que é história. É história do inferno. É história do capeta, meu irmão. Para prejudicar a sua vida, para prejudicar a minha vida, para prejudicar a vida daquelas pessoas que não têm conhecimento, que vão estar invocando esses espíritos imundos. Lá no sambódromo, sabe, em todo lugar que tem isso, as músicas que são cantadas são invocação demoníacas. São pontos de macumba. Pastor, e o que é ponto de macumba, pastor? São as cantigas que eles fazem para que os demônios incorporem nas pessoas. Se não tem nenhum macumbeiro aqui, se ninguém aqui foi macumbeiro, eu fui, eu sei do que eu estou falando. Então são as gírias, são as músicas que cantam, para quê? Para que os demônios incorporem nas pessoas. Aqui nós cantamos e celebramos a Deus e clamamos a Deus e entoamos hinos de louvor e adoração a Deus e pedimos Espírito Santo de Deus, vem, toma esse lugar, enche esse lugar, Espírito Santo, toma a minha vida, enche a minha vida. Lá é diferente, lá é para os demônios fazerem isso. Então é um hino de louvor aos demônios. E tem muita gente cantando sem saber o que está cantando. Tem muita gente invocando esses demônios, chamando esses demônios para a vida delas, sem saber que estão chamando.
Se você cantou essas músicas sem saber, olhe a letra e peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, se arrependam desse pecado. Eu não ouço, eu não canto. Mas se você já ouviu e achou bonito o batuque, porque é bom mesmo, né? A melodia é boa, mas preste atenção na letra. É engano, é laço do diabo para a sua vida. E para aqueles que estão nos ouvindo e para aqueles que vão estar nos vendo. É laço do diabo para a sua vida. Cuidado. Preste atenção, meus irmãos. O inimigo, ele é terrível. O inimigo, ele não brinca. A função dele é roubar, matar e destruir. E é o que ele tem procurado fazer com aqueles que não conhecem, que são ignorantes acerca da palavra de Deus, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, aqueles que não leem a palavra de Deus. Cuidado com isso. Nós buscamos tantos conhecimentos, nós buscamos aprender de tantas coisas, mas nós ignoramos a Bíblia, que é o manual para a nossa vida, que é o manual para a minha vida e para a sua vida. O carnaval hoje é uma apologia ao inferno, um culto e uma aliança com os demônios. Muitas saudações e reverência às entidades, divindades e por aí vai. Irmãos, o mundo espiritual, ele existe. Muitas pessoas não conhecem, acham que só existe esse mundo aqui. Não, nós vamos ficar aqui, acabou aqui. É porque você não lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está falando de um mundo espiritual, um mundo que existe, nós não vemos, mas ele existe, e está mostrando aqui na Bíblia. O mundo espiritual, ele é real. Pastor, demônio não existe, porque você não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai ver que existe. Assim como os anjos existem, os demônios existem também. Pastor, mas eu não vejo. Você vê Deus? Você vê o Espírito Santo? Pois é, são seres espirituais. Nós não vemos, mas temos certeza que eles existem. Os demônios existem também. E estão aí, no mundo, para prejudicar a humanidade, para afastar a humanidade de Deus e levá-las para o inferno, porque eles não querem ir para lá sozinhos. Quantas pessoas eles puderem levar com eles, eles irão levar. E esta época, preste bem atenção, irmãos, esta época é uma época propícia para isso. Ele utiliza de uma falsa alegria para levar as pessoas para o inferno, para levar as pessoas para as orgias, para as bebedeiras, para as brigas, para as mortes. Casamentos, noivados, namoros são destruídos nessa época. Porque tudo que ele quer é bagunçar aquilo que Deus fez com perfeição. E ele tem conseguido fazer isso. Essa época do ano é uma época propícia para isso. Muitos conhecem, e muitos estão sendo usados pelo diabo, e tem conduzido muitos à perdição. Eu digo isso para os irmãos, não digo com orgulho não, digo como um testemunho. Eu também já participei do carnaval, muito. Eu vim da terra do carnaval, eu vim do Rio de Janeiro para o Pará, então já vai fazer aí 35 anos, então eu vivi isso aqui, eu sei aquilo que eu estou falando para vocês, eu sei daquilo que eu vivi lá, eu sei por experiência própria que o carnaval não presta, é coisa do diabo, e eu me lameei com tudo isso que não presta, mas graças a Deus, o Senhor me perdoou, eu pedi perdão para Ele, eu me arrependi, o Senhor me perdoou, e hoje eu posso viver e falar para os irmãos que não presta, que é do diabo, não é de Deus. Então muito cuidado com isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós como igreja,
nós também conhecemos o mundo espiritual. E nós temos trabalhado muito, fazendo o máximo possível para tirar as pessoas das trevas e apresentá-las a Deus. Tirar as pessoas, sabe, das garras do demônio e trazê-las até o trono de Deus, para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas, para que elas tenham os seus pecados perdoados e elas possam viver uma vida digna daqui para frente, uma vida abençoada daqui para frente. Deus é maravilhoso. Nós sabemos que os dias são maus e que Jesus está voltando. Jesus está muito próximo. Os sinais estão aí. E estão escritos aqui. Se você ler, se você estudar a Bíblia, você vai ver. Talvez ele volte antes da próxima geração. Está muito perto a vinda de Jesus. O nosso desejo é conduzir as pessoas até Jesus para que elas sejam salvas, para que elas possam experimentar uma paz que só Ele tem para dar, que elas possam experimentar uma alegria que só Jesus tem para dar, só Ele pode dar, ninguém mais pode. Uma alegria, um contentamento que muitas vezes as pessoas vão buscar nessa festa, que é uma festa da carne, que é uma festa que te leva a pecar, que é uma festa que te leva a se afastar de Deus. Muitas pessoas são introduzidas na prostituição, muitas pessoas são introduzidas nos vícios, a partir dessa festa, porque para se alegrar, para pular com muita alegria, com muita satisfação, elas precisam beber, elas precisam usar droga, injetar, cheirar, para que elas possam também fazer parte da turma. E quem não quer fazer parte da turma? Eu te convido a fazer parte da turma. Venha fazer parte da turma da Betel, para que você venha aprender de Deus e você possa caminhar para a glória, para o céu. Mas tem muita gente participando da turma do diabo, que vai morrer e vai para o inferno, e vai viver com ele no inferno, no calor da folia, eternamente. Só que lá não vai ter festa. Pelo que a Bíblia diz, lá vai ser tormento, todos os dias, porque lá não tem alegria, lá não tem amor, lá não tem contentamento. Olhando para a Bíblia, é o que a Bíblia nos ensina. E é por isso que eu digo para vocês, leiam a Bíblia, porque os dias são maus. Leiam a Bíblia, aprendam aquilo que está escrito aqui e conserte o seu caminho. Procure consertar o seu caminho. Só tem uma maneira de trilhar o caminho reto, é conhecendo a Bíblia, se arrependendo do seu pecado, confessando os seus pecados e caminhando na direção do Senhor. Aí sim, nós vamos participar de uma festa que vale a pena. Cada vez que uma alma se converte, a Bíblia diz que tem festa no céu. Então vamos, fazer uma festa maravilhosa no céu, porque é para lá que nós queremos ir. É lá que nós queremos morar. É lá que nós queremos que todos os nossos entes queridos estejam. É neste lugar. Por isso, irmãos, entendam, aprendam hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Amém?